Vamos iniciar. Pessoal, vocês 4 conseguiram ler o material que foi disponibilizado dessa disciplina de princípios de agroecologia? Sejam sinceros. Não? Viviane, sim. Aparecida também. Vinícius. Sim, né? Ok. Então, basicamente, esse momento vai servir para que a gente possa tirar dúvidas, certo? A gente vai rever alguns pontos principais e acrescentar algumas informações novas, né? Em virtude aí do pouco tempo que a gente tem, né, até o fim do ano letivo, eu achei que era mais lá para o dia 20, parece que é dia 18, se não me engano, que está sendo encerrado o ano letivo de vocês. A nossa avaliação, ela não vai ocorrer na semana que vem, né? Semana que vem é uma semana de avaliações. A nossa não vai ocorrer porque nós não temos conteúdo suficiente para poder elaborar uma avaliação e ainda vamos estudar se realmente é viável a gente aplicar uma avaliação ou se a gente vai fazer a pontuação de vocês em cima dessas atividades que a gente está elaborando. Como já está combinado, né, a semana que vem é uma semana onde eu devo fazer postagem novamente e a gente não terá o encontro virtual. Mas aí, em virtude desse calendário de provas, eu vou confirmar amanhã mesmo com a Tomilda para saber se realmente é possível fazer a postagem, se não vai dar nenhuma interferência, mas o ideal é que a gente tivesse sim, porque a gente não tem mais tempo, né? Então, se faz necessário que vocês façam um esforço para poder conciliar aí as atividades, né? Quem leu o material, né, quem procurou fazer o exercício, eu tenho certeza que pôde verificar que não é muito complexo, né? Eu já destaco no material os pontos mais relevantes, que inclusive vão ser cobrados lá no exercício, que não é tão extenso também. Então, acredito que um pouquinho de esforço a gente consegue colocar tudo em dias e não deixar ninguém prejudicado, né, em virtude desse tempo limitado que a gente tem. Alguém gostaria de fazer alguma observação em relação ao material didático? A linguagem estava difícil? Deu para entender? Alguma dúvida que vocês tiverem em relação a ele? A Viviane e o Vinícius estão confirmando que deu para entender, né? Caso alguém diverja das colocações dos colegas, por favor, pode ficar à vontade, tá? Então, vou trazer aqui para vocês novamente esse material para que a gente possa levantar alguns pontos principais, certo? A ideia, pessoal, é que a gente consiga aí pelo menos mais 4 semanas, certo? De forma que a gente pudesse concentrar uma visão geral de agroecologia sendo consolidada hoje. Na semana seguinte, no próximo encontro, a gente consolidaria a nossa visão sobre o semiárido, e aí uma terceira semana de postagens e de encontros virtuais, a gente consolidaria as práticas de convivência com o semiárido, onde se inclui a prática da agroecologia. Então, assim, a gente conseguiria abranger 3 pilares de conhecimento para poder ter uma visão geral da disciplina. Espero que dê certo a gente conseguir fazer isso. Então, deixa eu trazer aqui o material para vocês. Então, acredito que já está dando para visualizar, né? E aí, lembre-se que enquanto eu estiver exibindo, eu não vou estar conseguindo visualizar o chat, tá? Então, caso você queira fazer alguma observação, fique à vontade para falar no microfone. Ou então escreva e peça para algum colega falar.
Então, esse texto, né, cujo assunto é Conceitos e Dimensões da Produção Agroecológica, ela tem como objetivo apresentar os principais conceitos para que a gente compreenda o que é o modelo agroecológico de produção. Conforme a gente já conversou, né, naquele nosso primeiro encontro virtual, a agroecologia é um tipo de agricultura, né, um tipo de modelo de produção da agricultura, que se encaixa como uma agricultura alternativa, ou seja, é diferente da chamada agricultura convencional, aquela onde se utiliza produtos químicos, que é a mais utilizada tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. As agriculturas alternativas, como a agroecológica, elas vieram com esse pensamento de repensar a produção agrícola de uma forma que você reduza ou pare de utilizar produtos químicos, de forma que você consiga valorizar mais as espécies vegetais nativas, os conhecimentos tradicionais e, obviamente, consiga produzir um produto que seja mais saudável, né? Então, como está sendo colocado aqui, a agroecologia, ela refere-se ao estudo da agricultura através de uma perspectiva ecológica, ou seja, com aquela visão de respeito pela natureza, e tem como unidades básicas de análise os ecossistemas agrícolas, abordando os processos agrícolas de maneira ampla e não só visando maximizar a produção, ou seja, não apenas visando o aumento da produção, mas também otimizar, ou seja, melhorar o agroecossistema total, ou seja, o agroecossistema no que diz respeito àquele local onde é realizada a produção agrícola, né? E quando a gente pensa nesse local por completo, não é apenas o solo onde a gente está produzindo, são também as componentes socioculturais, ou seja, as pessoas que moram lá, com as suas classes sociais diversas, seus gêneros de identidade diversa, a sua economia diversa, a sua cultura diversa, bem como as técnicas e outros conceitos. Dessa forma, o termo agroecologia ele pode ser entendido como a disciplina científica, né? É um assunto muito mais abrangente, inclusive nós temos cursos técnicos e cursos de faculdade só sobre agroecologia, né? E, além de ser entendido como disciplina científica, né, também é entendido como movimento social, um estilo de vida e também político. Por isso que se diz que a agroecologia ela não existe de forma isolada, né? Ela é uma ciência integradora que agrega conhecimentos de outras ciências, né, como, por exemplo, da química, da biologia, da própria ecologia, além de agregar também saberes tradicionais e populares provenientes das experiências de agricultores familiares, de comunidades indígenas e camponesas. É sempre bom lembrar, dentro do conceito de agronegócio, né, fazem parte tanto o pequeno produtor, quanto o médio, quanto o grande produtor. Tem gente que diz que é só grande produtor. Isso não condiz com a verdade. Qualquer tipo de produtor rural que vende o seu produto, ele se encaixa como um produtor do agronegócio, né? Então, os agricultores familiares é o grande foco das agriculturas alternativas, né? Por que a gente não tem grandes produtores na agricultura alternativa, como a própria agroecológica? Porque os sistemas de agricultura alternativa, eles demandam mais espaço, eles não utilizam os produtos químicos, então você tem que produzir numa quantidade menor, porque se aumentar a escala de produção, você pode ter, por exemplo, muitas pragas e doenças surgindo. Então, ter uma produção pequena ou média é uma forma de você conseguir controlar essas diversas variáveis. Então, a base de conhecimento da agroecologia se constitui mediante a sistematização e consolidação de práticas e saberes, né? Ou seja, a organização e
você conseguir colocar em prática esses saberes e práticas que vêm das diversas culturas de produções lá do passado, antes de surgir os produtos químicos. E isso com o objetivo, com a visão de tornar a agricultura ambientalmente mais sustentável, economicamente eficiente e socialmente justa. Pessoal, gravem bem essas expressões. Ser ambientalmente sustentável, ou seja, tem que produzir respeitando o meio ambiente, economicamente eficiente, ou seja, tem que produzir respeitando o meio ambiente, mas tem que conseguir lucro. O investimento e o trabalho que está sendo realizado, ele tem que ser pago com o produto que você está produzindo para o mercado. E socialmente justo, ou seja, tem que dar uma qualidade de vida para quem está produzindo, garantindo que essa pessoa consiga sobreviver a partir da prática da agricultura. Vocês vão ouvir falar bastante sobre isso, e pode até ter algumas variações, Em vez de ambientalmente sustentável, você pode ouvir ambientalmente correto. Em vez de economicamente eficiente, você pode ouvir economicamente viável, Mas essas três características, elas são o que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Ou seja, tripé porque são três situações que, se elas não existirem, você não consegue criar um ambiente sustentável. Ser ambientalmente sustentável, correto, economicamente viável e socialmente justo. E o agronegócio, ele caminha dentro desse tripé. Em outras palavras, em relação à agroecologia, se trata de um tipo de prática agrícola que prioriza a utilização dos recursos naturais, com mais consciência, respeitando e mantendo o que a natureza oferece ao longo de todo o processo produtivo, desde o cultivo até a circulação dos produtos. Ou seja, tem aquela preocupação desde o momento em que você pensa em produzir, onde você vai escolher como que vai manejar o solo, que tipo de semente vai plantar, até o momento em que faz o plantio, vai fazendo todos os tratos culturais para poder colher os seus frutos, até finalmente colher, possivelmente embalar, estocar, distribuir, até que chegue até as prateleiras do supermercado, as feiras de rua, ou seja, até o momento em que se chega ao acesso ao consumidor. Então, tudo é pensado para que se tenha um produto com uma qualidade diferenciada. Dessa forma, a agroecologia é uma alternativa para reduzir os problemas gerados pelo modelo tradicional de agricultura, que causa diminuição da biodiversidade, apresentando opções sustentáveis para que a terra continue sempre produtiva. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Seguir em frente, então. Um detalhe interessante sobre a agroecologia é o entendimento de que todas as formas de vida presentes no ciclo da agricultura têm importância, Ou seja, mesmo o menor inseto que está ali no meio da lavoura, ele é considerado importante, porque ele pode, por exemplo, ajudar a afastar outros insetos maiores ou que sejam mais perigosos para o desenvolvimento daquela cultura que ele está inserido ali. É comum, por exemplo, em práticas agroecológicas, através do estudo biológico, você identificar insetos que afastam predadores da espécie que você produz. Aí você vai criar condições para cultivar esse inseto que vai proteger a tua lavoura.
As plantas, animais, minerais, micro-organismos e todas as formas de vida contribuem para a evolução humana e para a produção agrícola. E para isso, devem ser tratadas como partes de uma complexa e indispensável estrutura, ou seja, se compreende realmente todo o ambiente natural, né, da vida presente em uma determinada propriedade rural como um organismo vivo e que a gente precisa cuidar, né, para conseguir consolidar essa questão da sustentabilidade. A aplicação da agroecologia dispensa e condena o uso de agrotóxicos ou adubos químicos solúveis, né, ou seja, aqueles que se desfazem com facilidade em um recurso hídrico como a água ou mesmo no solo. E por que há essa dispensa desses produtos? Por que há essa condenação? Porque esses produtos contaminam os alimentos, empobrecem o solo e podem provocar doenças graves em animais e seres humanos, né? Mas, novamente, eu preciso alertar. Não é que isso vai acontecer sempre quando se utiliza produtos químicos, mas isso tende a acontecer quando os produtos químicos são utilizados da forma incorreta, ou seja, com orientação inadequada, que pode fazer com que você utilize os produtos químicos em excesso, ou seja, mais do que é o necessário. E aí, obviamente, a gente tende a ter mais resultados, né? Então, o que a agroecologia propõe é evite utilizar os produtos químicos. Pensa, por exemplo, pessoal, em quando a gente está doente. É muito comum a gente utilizar medicamentos, né, farmacêuticos, tomar um comprimido, um xarope, alguma medicação, né? Mas se você tem a possibilidade de, entre comprar um remédio, né, que normalmente é caro, ou tomar um remédio natural, como um chá de uma determinada folha, você vai preferir o remédio natural. Por quê? Porque é mais barato. Normalmente, os efeitos para o seu organismo são menores, né? Todo comprimido que a gente toma, né, farmacêutico, ele tende a trazer uma outra consequência, né? Um comprimido para dor de cabeça, por exemplo, ele pode trazer algum efeito colateral, como o fato de ter bastante cafeína, que pode afetar com que você não durma tão bem à noite, né? Eu sou asmático, por exemplo, então quando eu tenho crise asmática, eu tomo um medicamento e um dos efeitos colaterais, por exemplo, é fazer com que os meus batimentos cardíacos ele acelere, né? Então, sempre tem algum efeito colateral quando a gente toma medicamentos, né, que são produzidos em laboratório, em comparação quando a gente toma um medicamento natural. É basicamente isso que acontece na agricultura, né? Ao escolhermos produzir com produtos químicos, nós também estamos escolhendo sentir alguns efeitos que a gente poderia estar escolhendo não sentir se a gente praticar uma agricultura alternativa. Dessa forma, né, além da agricultura agroecológica, nós consideramos diversas outras também como agricultura alternativas, né, como a chamada agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a agricultura ecológica, a agricultura orgânica, né, que talvez seja a mais conhecida, mais falada, e os sistemas agroflorestais, que inclusive é objeto de estudo de uma disciplina que vocês terão lá no segundo ano. Então, todas essas são agriculturas alternativas, uma agroecológica. Basicamente, a proposta da produção agroecológica faz uma contraposição ao modelo de produção mais praticado no agronegócio, né, que é justamente o que a gente conversou, a questão da agricultura convencional, que é esse tipo de agricultura que utiliza produtos químicos, né?
Então, ela faz uma crítica e faz uma orientação para que se escolha produzir de uma forma mais sustentável. Mas, obviamente, isso depende do produtor para produtor, para se fazer essa escolha, e o objetivo dele no mercado, né? Eu não posso ser um grande produtor rural e querer produzir apenas uma grande escala de produção agroecológica, porque eu não vou conseguir. Há muitos recursos limitantes que eu só vou conseguir superar se eu realmente introduzir produtos químicos, né? Mas se essa possibilidade, a orientação é que você invista na agricultura alternativa. As práticas agroecológicas, elas se baseiam na pequena propriedade, na força do trabalho familiar, em sistemas produtivos complexos e diversos, e adaptados às condições locais e ligados às redes regionais de produção e de distribuição de alimentos, né? Quer dizer, então, que é uma produção de pequena escala, cujo foco é o trabalhador familiar, né? Ou seja, é aquela família que vive no campo e vive da agricultura, e essa produção produzida por eles deve ser drenada para ser comercializada em locais regionais, né? Ou seja, uma feira que tem na cidade, um mercado central que existe na própria cidade. Não é um tipo de produção cujo objetivo é você vender para outras cidades ou outros estados. E aí a gente tem o que a gente chama de chamado conceito de transição agroecológica. O que é a transição agroecológica? Essa necessidade da gente estar mudando da agricultura convencional para a agroecológica. É óbvio que não vai ser 100% de mudança, mas a gente está percebendo que existem muitos produtores rurais que estão saindo da prática convencional e estão indo para a agroecológica. Por quê? Porque é mais sustentável e pode ser financeiramente mais vantajoso, né, do ponto de vista financeiro. Pode dar mais lucro. Então, tem muita gente migrando. Mas, para que isso aconteça, é necessário que exista essa visão de que essa mudança ela tem que ir de acordo com o objetivo do produtor rural, né? Se ele realmente quer mudar, ele tem que ter consciência de que a produção da escala dele vai ser menor, que os produtos dele vão ter um público específico, né? E aí essa chamada transição, essa mudança da prática, é entendida como uma passagem da maneira convencional de produzir, né, com técnicas, com agrotóxicos que podem agredir a natureza, para a adoção de novas práticas de fazer a agricultura, né, com tecnologias de base ecológica, buscando proporcionar de maneira integrada a produção agrícola, o respeito e a conservação da natureza, e sem esquecer jamais da meta de proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas, sejam elas os consumidores, sejam elas os produtores agrícolas. E como é que acontece essa transição agroecológica? Ela pode acontecer de duas formas, interna ou externa. A transição agroecológica interna aos sistemas de produção, ela vai acontecer dentro da própria propriedade rural, né? Ou seja, quando o produtor rural decide, eu vou mudar meu modelo de produção, eu não vou produzir agora, eu não vou produzir mais no modelo convencional, agora eu quero a agricultura alternativa, eu quero produzir a produção agroecológica, né? Nesse sentido, a mudança, a transição agroecológica está acontecendo dentro da propriedade dele. É ele que está tomando a decisão de mudar o seu sistema de produção. Por isso é que a gente chama essa mudança de interna, porque acontece dentro da propriedade, por decisão do produtor rural. Já a transição agroecológica externa,
é aquela que acontece fora das unidades de produção, né, fora da fazenda. E alguns fatores capazes de influenciar na transição agroecológica são os seguintes: consciência pública, organização, mercado, infraestrutura, mudanças no ensino, pesquisa e extensão rural, legislação e reforma agrária. Vamos esmiuçar cada um desses pontos. Se a transição agroecológica interna acontece dentro da propriedade rural, né, a transição agroecológica externa ela vai acontecer fora da propriedade rural. Né? Então, cada ponto desse aqui esclarece como isso vai acontecer. Primeiro ponto aqui, consciência pública. Isso quer dizer que as pessoas, no geral, né, os consumidores, as pessoas que estão comprando os produtos, elas estão vivendo hoje no mundo que está pensando mais na questão da consciência ambiental. Elas estão mais preocupadas com o alimento que elas levam para casa. Elas estão mais conscientes que é mais sustentável procurar produtos que respeitem o meio ambiente. Então, a consciência pública, hoje, ela pensa que é melhor preferir produtos de agricultura alternativa. Se a sociedade, então, está pensando isso, o produtor rural ele vai ser influenciado a possivelmente mudar a sua prática agrícola, porque ele sabe que está aumentando a quantidade de pessoas que estão querendo uma agricultura mais sustentável, então ele pode ser influenciado a mudar a prática agrícola dele para atender esse desejo da sociedade. Agora vamos à questão da organização. Como é que a transição agroecológica acontece de forma externa por organização? Quando existe uma decisão, né? Decisão da onde? Pode ser do governo, né? Pode ser de grandes empresas que compram produtos agropecuários, que decidem também, por pressão da consciência pública, adotar novas medidas para poder incentivar a produção agroecológica. Ou seja, elas se organizam para dar alguns incentivos a essa situação. Né? Vamos pensar em um banco, por exemplo. O banco ele pode financiar, ou seja, emprestar dinheiro para o produtor rural investir na sua propriedade rural. E aí ele pode fazer a seguinte observação: olha, produtor rural, se você quer 10 mil reais, ok, está aqui o dinheiro para você investir na sua produção. Agora, se a sua produção ela for alternativa, ela for agroecológica, eu te empresto esse dinheiro com você pagando juros menores. Porque a gente entende que hoje a concepção empresarial preza muito por essa questão da adoção de medidas mais sustentáveis. Então, se você quer dinheiro para financiar a tua produção, a gente empresta uma determinada taxa de juros. Né? Mas se você quiser pegar esse mesmo valor em dinheiro para produzir de uma forma mais sustentável, ou seja, para investir numa produção como a agroecológica, a gente vai te emprestar o mesmo valor do dinheiro, mas você vai pagar com juros menores. Essa é uma forma da gente te incentivar a você investir numa produção mais sustentável. Mercado e infraestrutura, né? O modo como está sendo organizado os locais de comércio, e que são os mercados, né? E os locais de infraestrutura, que são os locais que dão suporte para que um produto ele possa ficar armazenado ou para que ele seja distribuído, acabam influenciando também na possível transição agroecológica. Né? Hoje em dia, por exemplo, através da pandemia principalmente, a palavra de ordem é ligue e peça o seu produto, mande mensagem e peça o seu produto, entre no aplicativo e peça seu produto, não precisa você ir até uma loja física. Né? Então, um produto como o agroecológico, ele tende a ter um tempo de vida útil
menor do que um produto da agricultura convencional, né? Por exemplo, um alface que foi produzido com produto químico, ele pode ter uma resistência melhor do que o produto agroecológico, né? Então, isso poderia influenciar produtores rurais a preferirem a produção de alface convencional, porque vai ter mais tempo para poder vender o produto antes que ele apodreça, que ele não sirva mais para o consumo, né? Mas a partir do momento em que eu tenho uma infraestrutura adequada para poder conseguir vender o meu produto mais rápido, entregar ele ao consumidor de uma forma mais rápida, ou seja, a infraestrutura e o mercado, ele é bastante eficiente, isso contribui para que haja a opção do produtor continuar com o produto agroecológico. Outro ponto da transição agroecológica externa, as mudanças no ensino, ou seja, ensino aqui, pessoal, diz respeito a justamente estudar, tá? Curso técnico, faculdade, cursos de pós-graduação. Sem imaginar, por exemplo, um curso de agronomia, e na década de 80, por exemplo, você não tinha uma disciplina de agroecologia, né? A expressão mal era conhecida. No curso de agronegócio também, nos primeiros que surgiram, não tinha nada relacionado à agroecologia. Então, o fato da gente estar buscando agriculturas mais alternativas e a agroecologia ser uma das mais lembradas no que diz respeito a isso, faz com que a gente tenha mudado as áreas de estudo, né, para que a gente possa introduzir esse assunto e ele seja discutido na formação de profissionais como o profissional do agronegócio, né? Então, as escolas, as universidades, elas se adaptaram, elas mudaram a forma de abordar alguns assuntos, porque a agroecologia basicamente é um assunto novo, né? Até o próprio agronegócio é um termo novo que está sendo estudado, né? Ele surgiu na década de 60, ele tem pouco mais de 50 anos, né? Então, pode-se dizer que são assuntos novos ainda e que, obviamente, fazem com que o ensino ele esteja mudando continuamente para acompanhar essas evoluções que se tem, né? E isso acontece o tempo todo, né? Veja, por exemplo, que já existe a necessidade de um curso como o nosso estudar a tecnologia da informação, né? Porque agora no campo a gente vai ter máquinas autônomas, né? Utilização de aplicativos, de softwares que vão realizar o trabalho que antes era utilizado pelo homem, né? Então, cada vez mais está se digitalizando a agricultura, né? Está precisando de tecnologias de informação. Então, cursos como o nosso, futuramente, vão ter que ter uma disciplina sobre isso, né? Porque a gente precisa chegar já na área de ensino, conversando sobre isso para poder colocar em prática quando chegar no mercado do trabalho. Ou seja, a mudança que está sendo necessária hoje em relação a esse assunto é a mudança que já está acontecendo com a agroecologia em termos de ensino. Outro ponto que influencia a transição agroecológica externa, a pesquisa e extensão rural, né? Extensão rural, para quem não sabe, é o serviço ofertado pelo governo de disponibilizar pessoas que vão visitar o homem do campo, o produtor rural, para poder ensiná-los como se cria um determinado animal, como se planta uma determinada cultura, né? Técnicas de produção, ou seja, o extensionista rural, que é como a gente chama o profissional dessa área, ele é uma espécie de professor do homem do campo. Ele vai visitá-lo para dizer como é que ele deve gerenciar a sua propriedade rural, né? E nessas visitas, ele pode fazer uma pesquisa, né? Ele pode verificar, por exemplo, que na fazenda do João está produzindo a agricultura agroecológica, ele desenvolve uma pesquisa lá para saber se realmente a adoção da prática agroecológica está trazendo vantagens financeiras para o produtor, né? Então, essas pesquisas são necessárias para que a gente possa comprovar, né, se tudo aquilo que está sendo
proposto, né, pelo extensionista rural realmente acontece na prática, não fica só na teoria. É através de pesquisas que a gente consegue mudar diversas áreas do conhecimento, né, porque a gente consegue observar e analisar se realmente a teoria consegue se cumprir na prática. Outra questão que influencia a transição agroecológica é a legislação, ou seja, as leis. Né? Se cria, por exemplo, uma lei que autoriza a prática da agricultura ecológica em todo o território brasileiro, como já existe, isso incentiva que se haja produção. Né? Se é assinada uma lei que incentiva com que escolas, hospitais, ou seja, esses órgãos públicos que compram produtos para poder disponibilizar na sua merenda, na oferta a seus clientes, e que essa compra seja realizada prioritariamente de produtores rurais que praticam a agroecologia, isso é muito positivo, isso incentiva. Então, qualquer mudança de lei que possa trazer algum benefício para essa produção, faz com que essa transição agroecológica ela seja mais intensa. E o último ponto aqui que é colocado, né, como influência da transição externa, é a reforma agrária. Isso aqui é bem mais complexo. Deixa eu saber de vocês se vocês sabem primeiro o que é reforma agrária. Vocês já ouviram falar o que é? Vocês têm alguma ideia do que seja reforma agrária? Ninguém quer falar? Tá bom, deu para entender que não, né? Reforma agrária, pessoal, é um assunto que não é diretamente relacionado ao agronegócio, mas tem tudo a ver. O que é reforma agrária? É a necessidade que o país tem de ter que distribuir as suas terras para quem não tem, certo? Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar de movimentos sociais como o MTST, né, que era conhecido como Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é um grupo de pessoas que cobra do governo que o país dê terra para eles morarem e poderem produzir algo, porque eles não têm onde morar. Né? Esse é um assunto muito polêmico, certo? Porque o governo tem muita terra e ele já poderia ter dado terra para todo mundo que não tem, né? Mas ele tem a preocupação de verificar quem são essas pessoas que estão pedindo, fazer um projeto bem organizado para poder dar essa terra para quem não tem. Mas ao longo de toda a história do país, né, a gente tem essa distribuição de terras acontecendo. Né? Não sei como é aí em Araripe, mas vocês já devem ter ouvido falar em comunidades rurais, os chamados assentamentos, que normalmente são locais que surgiram porque o governo deu essa terra para essas pessoas morarem, ou seja, fundou esse assentamento, essa comunidade rural, para que elas tivessem onde morar e onde produzir. Então, a reforma agrária é um programa que funciona com essa missão de estar procurando saber quem é que está pedindo terra e está providenciando terra para essas pessoas morarem. Né? Esse assunto é polêmico por quê? Porque o nosso país ele já tem muitos anos de democracia, né? Muitos anos que ele foi colonizado, então é um problema que não deveria mais existir. Você não encontra em outros países, né, inclusive da América Latina, que ainda tem esse problema, porque é algo que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Mas o nosso país ainda existe, infelizmente. Mas onde é que a reforma agrária entra na produção agroecológica? Né? Muitos dos assentamentos das comunidades rurais que estão sendo criadas, elas estão sendo criadas com esse incentivo também de que o produtor rural ele produza agricultura alternativa. Então, dessa forma, a reforma agrária ela contribui também com a transição agroecológica externa.
Então, basicamente é isso, pessoal. Esses são os pontos principais, né, que a gente precisava abordar. Boa parte deles está sendo questionada no exercício de fixação que acompanhava esse material didático, né? E aí eu preciso perguntar novamente, né, se ficou tudo claro. Principalmente, o que eu quero saber? O que é a prática agroecológica? Quais as características que diferenciam ela da agricultura convencional? E o que é a transição agroecológica? E a diferenciação da transição agroecológica interna para externa. Deu realmente para compreender, ou algum de vocês ficou ainda com alguma dúvida em relação a esses pontos? Por gentileza, confirme aí no chat. Se entendeu, escreva sim. Se não entendeu, escreva não. E diga o ponto que não ficou claro. Aos demais colegas, ficou claro, não é? Ok. Possivelmente, pessoal, certo? Se a gente for fazer uma avaliação, certo? Saiba desde já que esses são pontos que serão objeto de cobrança do material, certo? Então, se ficou dúvida, não se intimide em perguntar, né? Se não quer perguntar aqui, entre em contato depois lá por WhatsApp que a gente conversa sobre o assunto. Quem já fez a leitura do material, né, eu acredito que também já fez o exercício, eu não vou corrigir hoje, nós iremos corrigir amanhã de uma forma bem rápida, logo após a gente concluir o nosso encontro virtual de aquicultura. Aliás, perdão, aquicultura é no segundo ano. Manejo da água e solo, né? A gente corrige os dois, porque o prazo foi até sexta-feira, né? Então não posso corrigir agora antes de encerrarmos. E aí eu vou pedir a colaboração de vocês no seguinte ponto, né? Vocês devem ter, talvez, até um grupo da turma só de vocês, que não tenham professores, ou talvez vocês se comunicam com outros colegas, né? Vamos pedir para que os outros colegas participem, certo, dos nossos encontros virtuais e que façam as suas atividades, tá? O número que a gente tem aqui é pequeno em relação ao tamanho da turma. Então, vamos combinar o seguinte, vocês vão se esforçar para convidar pelo menos 1 ou 2 colegas que não estão participando. E aí, esses colegas participando amanhã, eu já contribuo com pontuação a mais para vocês, né? Ou seja, vocês me ajudam a conseguir trazer mais colegas para participação e, em troca disso, eu já garanto para vocês, né, por exemplo, meio ponto, 1 ponto, dependendo do resultado que vocês conseguiram. O que é que vocês acham? Vocês podem me ajudar dessa forma? Aí, quando for amanhã, né, você já avisa aí no chat, ou então me envia mensagem. Olha, fulano está participando, foi eu que indiquei, né? E aí, ele participando, ele pode ser beneficiado também, né? Por exemplo, você pode ser beneficiado com 1 ponto e ele ganha meio ponto, né? É bem interessante para os dois. O Vinícius está perguntando qual que é o horário de amanhã. Deixa eu só verificar aqui que eu confundo com o segundo ano. Vamos marcar para 3h15, né? Eu acho que foi esse o horário que a gente realizou naquela semana que a gente fez. Seria o oitava aula, 3h15, a gente marca para 3h15. Certo? E aí, lembrando que as atividades estão disponíveis até amanhã. Então, você conversa com o colega, né? Relembra ele da atividade, pede para participar. Aí me comunica depois, pode ser no privado pelo WhatsApp ou aqui mesmo, e diz, olha, fulano fez a atividade, participou por indicação minha, né? E aí eu já faço a anotação aqui para que vocês dois sejam beneficiados. Ou seja, todo mundo se ajuda
e todo mundo ganha, né? Isso é muito importante. Até porque o fato de nós termos aqui muita limitação em relação ao nosso tempo, né, para ver o conteúdo, faz com que a gente tenha a necessidade de participar desses momentos. Porque se a gente nem fizer atividade, nem participar do encontro virtual, né, como é que a gente fez a disciplina? O que é que a gente aprendeu, né? Acabou não extraindo nada. Então, eu conto com a colaboração de vocês, então, nesse acordo. Pessoal, são 2h01, né? Eu já verifiquei que vocês vão ter, logo mais às 3h pouco, uma aula com outra colega, né? Eu exibiria agora um vídeo que seria complementar em relação ao assunto que a gente conversou, da transição agroecológica. Só que esse vídeo, ele tem 25 minutos, né? Fica a critério de vocês. A gente assiste ele, né? Se a gente assistir agora, a gente termina aí por volta de 2h30. Vocês acham melhor não, porque fica muito em cima da outra aula. O que vocês decidem? A gente continua até as 2h30, vocês querem encerrar? O Francisco está dizendo que por ele pode assistir. Vamos lá, mais alguém? Eu preciso pelo menos da metade para ter o posicionamento da gente fazer ou não. Maria Clara já discorda, né? Vai ficar muito em cima da outra aula. Vamos lá, os demais, Giliardi, Raíssa, Aparecida. Pronto, eu vou acatar então o que a maioria está pedindo aqui, porque de fato fica muito em cima da outra aula, né? E a gente já estenderia por mais de 1 hora, o que não era o combinado que acontecesse. Eu vou fazer o seguinte. Exatamente, Vinícius. Eu não vou deixar para exibir outra aula, né? Porque no nosso próximo encontro virtual de amanhã já é da outra disciplina. E, no caso da semana seguinte, que a gente terá encontro virtual, a gente já vai conversar sobre o semiárido, né? Então, dessa forma, eu vou disponibilizar o link lá na nossa página de atividades, né? Para que vocês possam acessar quando tiver um tempo, né? Lembrando que é um vídeo curto, 25 minutos, mas traz informações muito bacanas, para que vocês possam complementar o que a gente conversou aqui sobre a transição agroecológica, ok? Então, fica decidido dessa forma. E aí eu vou disponibilizar para vocês o formulário agora da frequência, tá? Para que vocês possam registrar a participação de vocês na aula de hoje. E aí, amanhã eu aguardo vocês novamente, às 3h15, para que a gente possa conversar sobre a disciplina de manejo da água e solo. E aí, se tudo der certo, a gente ainda faz a correção das atividades rapidinhos, né? E conto com vocês aí nessa nossa operação aí para trazer mais colegas. Espero que dê certo. Pronto, o link para o formulário da frequência ele já está aí no chat, basta vocês clicarem, colocarem o nome de vocês e enviarem, e a aula de hoje está concluída. Muito obrigado pela participação, uma boa tarde a todos. Até amanhã.